Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho e dirige um curso de terceiro ciclo, um doutoramento em Estudos Culturais, em parceria com a Universidade do Minho e de Aveiro, e vai-nos propor umas conclusões durante 20 minutos. Pode ser? Muito obrigada. Muito boa tarde. Eu agradeço o convite para estar aqui presente à Secretaria de Estado da Cultura. Para o desempenho desta tarefa, que é uma tarefa, poderia dizer que é uma tarefa impossível, ciclópica é impossível, mas, vendo bem, as conclusões foram tiradas pelos intervenientes daqueles que realizaram os estudos. Eu, aliás, ainda comecei por ler o grande acervo de textos, de estudos feitos por esse conjunto alargado de equipas, 10 equipas em 7 universidades, enfim. Ainda comecei por ler, li fundamentalmente os resumos executivos. E abandonei a ideia, que não era uma grande ideia. Não era uma grande ideia porque um trabalho de vários anos não poderia conter-se, não cabia a meia dúzia de coisas que eu dissesse aqui em 20 minutos. Não podia ser. E depois ainda me sujeitava a esta coisa espantosa que é todos os intervenientes responsáveis por estudos, de alguma maneira, fizeram e bem as conclusões dos estudos que competentemente fizeram. De maneira que a páginas tantas eu entendi seguir um outro ponto de vista. E já o explico. Mas, antes disso, queria também fazer um agradecimento pessoal à doutora Teresa Albuquerque, que eu imagino como a verdadeira responsável do convite que me foi feito pela Secretaria de Estado, enfim, e que, se eu bem entendo também, foi a boa fada deste grande evento. Dizia então que seguia um outro ponto de vista. Dei-me um outro rumo. E eu vou procurar fazer. É esta a tarefa que me dei. Pode-me acontecer tão bem, ela tornar-se uma tarefa impossível e eu não conseguir o propósito que me dou. Mas a ideia que tive foi, depois de ler o resumo executivo de todos os trabalhos, entendi fazer uma expansão. Tratou-se de expandir aqueles estudos com o meu enfoque particular, que é um enfoque dos estudos culturais, onde eu situo os estudos dos média, os estudos da comunicação. Fiz um PowerPoint, é verdade, para contrariar o professor Augusto Mateus. Não se trata de um efeito especial, trata-se apenas, no meu caso, de tornar mais compreensível o rumo que me dei. Portanto, o PowerPoint são os meus post-its. Ok, sim. É um conjunto, digamos, um atrator de ideias. Um fixador, melhor dito, um fixador de ideias. As ideias do meu, enfim, que me dei. Ora, parece que eu deveria, já lá esteve, mas, sim senhor. Mas venho atrás, porque isto é importante, que é o sítio onde eu começo a minha interrogação. Eu também interroguei o lugar da cultura. Interroguei-o, sabendo nós que somos uma civilização mobilizada tecnologicamente. E a civilização que nos mobiliza tecnologicamente mobiliza o humano. E a minha tese é até que nos coloca em crise permanente. Já tivemos no passado a ideia das revoluções permanentes e eu acho agora que temos uma crise permanente. Para perceber o rumo que me dou, fiz um índice.
nós vivemos 25 séculos para ir dos pré-socráticos até ao século XIX. Nós vivemos debaixo da soberania do Logos, que em grego quer dizer razão e também discurso. Ou dito de outra maneira, discurso que também é sentido, que também é razão. E de há um século e meio para cá, mas sobretudo com o desenvolvimento das novas tecnologias da informação, mas diria, pronto, dá um século e meio para cá, que muito rapidamente a nossa civilização se deslocou da palavra para o número. Ora, eu quero vir um bocadinho atrás só para dizer o seguinte. Conta-se que Heródoto, e cá está, o Heródoto é dado como o pai da história, foi um historiador e um geógrafo do século V a.C., e conta-se que ele atribuiu aos egípcios o remédio contra as crises naturais. O remédio foi a geometria, a invenção dessa ciência dos números. E que para as crises culturais, o remédio teria sido inventado pelos gregos, com a criação do primeiro tratado da retórica por Córax e Tísias, também no século V a.C. Uns tiranos terão expoliado os legítimos proprietários das terras que lhes pertenciam e distribuído, quando da tomada do poder, distribuído pelos seus soldados. Ora, quando os tiranos desapareceram da Sicília do século V a.C., era preciso argumentar a justiça de quem tinha sido expoliado. Córax e Tísias terão, então, criado o primeiro tratado da retórica. Ora, nós podemos viver durante 25 séculos com o remédio para as crises naturais, de um lado, a ciência dos números, e o remédio para as crises culturais, do outro, a arte da palavra, a arte da argumentação. No entanto, sabemos bem que hoje já não é nada disso. Tudo o que há a esperar é da ciência dos números. Tudo o que há a esperar é da tecnologia. Portanto, este primeiro slide sobre a minha tese fundamental aqui. O Logos permitia-nos, não a verdade, mas enfim, o Logos argumentativo, que tinha um efeito de persuasão, que persuadia no espaço público, que é o espaço da constituição da comunidade, da refundação permanente da comunidade. O espaço público era a ágora, o espaço público era o tribunal. Aí argumentava-se e criava-se persuasão. Os raciocínios eram, chamamos retóricos ou temáticos, não interessa muito cá para o caso. Trata-se que eram de verdade provável e não provada, verosímil e não evidente. O que importava aqui é que o raciocínio construído permitia criar persuasão. O Logos era fazedor de persuasão. Digo então que houve uma translação da palavra para o número no último século. O Logos era essa instância de decisão, a última. Fazia-nos caminhar para um fim, porque era alimentado também pelo princípio, há aqui um eco, pelo princípio teleológico, é um princípio aristotélico. A teleologia é caminhar para um fim. É um discurso que aponta para diante, para um fim. Para o telos. O Logos constituiu-se então, um fim é o futuro, é para diante. Constituiu-se então como a nossa promessa. E nós falámos de programas.
que são discursos para diante, são caminhos para diante. E nós podemos dizer prospectiva, que é olhar para diante. E podemos dizer prognóstico, que é conhecimento para diante. E até podemos dizer propósito, que é uma intenção para diante. Eu vou ser um tanto dicotómico por razões, vou ser esquemático, por razões pedagógicas, porque estou a apresentar uma tese. Estou a fazer uma leitura da modernidade. Estou a pensar a cultura no contexto presente. Ora, se o logos argumentativo nos lançava para diante, os números tecnológicos, ou a tecnologia, essa civilização que impõe a civilização dos números entre nós, centra-se no presente, mobiliza-nos para o presente. E por isso é que os números da crise são tão importantes, porque são os números do nosso cotidiano. Bom, intervieram bem mais expressivos que eu. Tenho que lá 9 e 5, eu não estou a perceber qual é a lógica. Isto significa que tenho 9 minutos e 5 ou que... Eu vou-lhe dar o toque. Sim, é que eu não percebi bem qual é a lógica, se está a diminuir, se falei 9 minutos e 5. Eu aviso 5 minutos antes. Diga? 5 minutos Muito bem, sim senhor. Mas quanto é que tenho? Neste momento tem... É que não percebi aquela lógica ali. Tem 15 minutos. Muito bem, sim senhor. Então está muito certo. Está muito certo. Ora, digo eu então, quem me precedeu falou aqui do presente, com toda a autoridade, que são os números que nos angustiam, são os números que nos trazem inquietude, são os números que nos desassossegam. Naturalmente os demográficos, naturalmente os do PIB, naturalmente o do investimento da população, por aí adiante. São números da crise. Ora, a aceleração e a mobilização tecnológica colocou-nos em perigo. Eu coloquei aqui no meu discurso escrito, que não interessa cá por acaso, mas é curioso, de um certo ponto de vista, o momento de eclosão ou da consciência que havia da modernidade. Claro que não se falava das tecnologias da informação, falava-se do automóvel de corrida. Estou a falar em 1909, num manifesto futurista apresentado no Figaro, em 1909, que de alguma maneira eu digo que é a eclosão desta percepção contemporânea de estarmos acelerados e lançados não tão para diante, mas o adiante que se consuma no presente. O presente é, de alguma maneira, realiza o absoluto. É isso que diz o Marinetti. Vejam isto, fez 11 teses. Nada de particular, 11 teses não as vou ler todas, como é bom de ver, mas veja essa primeira. Nós queremos cantar o amor ao perigo. Basta dizer isto, o amor ao perigo. Passo depois para a terceira. A literatura exaltou até hoje uma imobilidade pesarosa, o êxtase, o sonho. Nós pretendemos exaltar a ação agressiva. Na quarta, falando de um novo assombro no mundo, a beleza da velocidade. E é aqui que faz uma comparação curiosa, dizendo que o automóvel de corrida é muito mais belo que a Vitória de Samotrácia, que muitos de vós deveis conhecer, porque é logo a escultura da entrada no Louvre, em Paris. Depois, mais abaixo, já estou na oitava. Estamos no pináculo extremo dos séculos. O tempo e o espaço morreram ontem. O tempo e o espaço morreram ontem. É quase o que podemos dizer hoje. Nós estamos vivendo no absoluto. Por isso é que eu digo a centração
Não é a ideia do futuro, é a centração no presente. Agora, vive-se tudo. Pois já criámos a eterna velocidade. Agora veja-se o mais interessante. Nós queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de toda a espécie. Queremos libertar o país, ele falava da Itália, embora escrevesse no jornal francês, da gangrena dos professores, de arqueólogos, de cicerones e de antiquários. Já é tempo da Itália deixar de ser o ferro velho, um mercado de ferro velho. Queremos libertá-la dos inúmeros museus. Portanto, cá está tudo. A velocidade omnipresente, a mobilização tecnológica da época, o automóvel de corrida como paradigma da nova beleza do mundo, a destruição dos museus, bibliotecas, etc. Por aí adiante. Está cá tudo. Diria que, premonitoriamente, está aqui anunciada a mobilização tecnológica da época, da nossa época, e as suas consequências para o modo de encararmos a cultura. Ora, eu fiz um quadro, também muito esquemático, mas onde meti lá tudo o que me parece que deixamos, isto não se trata de um retorno atrás. E isto é de facto, que o professor Augusto Mateus falava de uma grande mudança, que não era uma mudança de corte de cabelo, e não é mesmo. É uma grande mudança que aconteceu entre nós. O regime da palavra tinha uma natureza argumentativa. Assentava em pensamentos e ideias. Conduzia-se por valores universais. O bom, o bem, o belo, o verdadeiro. Movia-se por conceitos que serviam o pensamento. Que davam raciocínios, serviam o pensamento. Era uma idade literária. A criatividade é a ideia. A criatividade é ensaio. A criatividade é estilo. E hoje dizemos que o estilo c'est l'homme, dizia o Buffon, no século XVIII. O Buffon era um naturalista e entendia que os grandes conceitos, veja-se isto, os grandes conceitos deviam ser expressos por um grande estilo. Só um grande autor é que era capaz de produzir pensamentos. Só um grande autor é que tinha estilo. A escola e o professor. Porque numa civilização de palavra, naturalmente que era importante a escola. Digamos que a instituição por excelência era a escola e até a família. A família era uma escola e os pais, de alguma maneira, também eram professores. A mobilização era para diante, como já vimos, para o futuro. E escrevíamos numa história da salvação. O território era conhecido. Havia um fundamento estável. As pessoas sabiam bem o que eram. A história da salvação ocorria, nós até o sabemos no Ocidente, entre uma Gênese e um Apocalipse. O nosso imaginário é dramático, neste sentido dramático, contraponho aqui ao trágico. O dramático é, o humano tem tensões, mas as tensões são solvíveis por uma síntese. Sempre assim foi. No Ocidente, no regime da palavra, do Logos. Uma síntese redentora. Ora, e a viagem humana era uma passagem. Nós até sabemos o que é que quer dizer Páscoa, não sabemos? Passagem. Eu quero dizer isso. Não quer dizer mais nada. A passagem do Mar Vermelho, a passagem a passagem. A passagem quer dizer uma viagem sem perigo. A passagem quer dizer uma viagem controlada. E era, de alguma maneira, a viagem humana. Tinha contradições, mas estava resolvida no princípio e no fim. Portanto, era uma viagem segura. Ora, esta mudança de natureza, porque há mesmo isto, não é? Olhando bem, há mesmo isto. Que é, agora, é tudo pela medida. Já não é nada o pensamento, há uma retração absoluta do pensamento. Já não interessa nada dos conceitos. Quais conceitos? Até nas universidades já não é preciso pensamento. Pede-se-lhes medida.
Começam o que fazem. A tecnologia, naturalmente, que é movida pela tecnociência, que se funda no método experimental e na evidência. Eu há bocado falava de verdades verosímeis, provadas, mas que não eram prova. Aqui estamos a falar da evidência. Os valores eram universais. Agora, o valor é do mercado, é o económico-financeiro. Estou a dizer o que é a dominância. A dominância da coisa, não é? A dominância do tempo é este. Poderá haver outros valores, mas o grande valor, aquilo que mede todos os outros, é o valor económico, é o valor de mercado. Estava a colar a idade literária, mas não é, foi engano. Deixei-o qualificar, porque de facto não é a idade literária. Hoje não se trata de idade literária, trata-se da tecnociência. A criatividade já não é mais a autoria, o estilo, o ensaio, o pensamento. Por isso é que nos dizem na revista científica, para dar um exemplo, até os académicos dizem nas revistas científicas, não é científica, não tem estudo empírico, é ensaística. Olhem como isto mudou completamente. E um académico quase não pode responder a isto, vai atrás daquilo que lhe pedem. O que quer dizer que a expressividade, a criatividade é a expressividade, sim, mas mobilizada tecnologicamente. O desenvolvimento e o crescimento são sobretudo económicos, não são, sem mais, o crescimento e o desenvolvimento humanos, que compreendem o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento social e o desenvolvimento cívico. Não é disto que se trata. Antes de mais, o que se tem que perguntar é se concorre para o crescimento económico. Poderá haver outras coisas, mas isto é o que é importante. Se falávamos da escola antes, agora falamos da empresa. E se falávamos do professor, agora falamos do gestor. Aliás, todo o académico, eu falo da experiência que tenho, sou um académico, todo o académico hoje é um gestor. Mesmo não exercendo tarefas de gestor, não sendo presidente de escola ou coisa assim. Todo é gestor do seu projeto, que tem determinados recursos alocados, etc. A nossa inscrição, digo eu, é numa crise permanente. O que dá um sentido trágico à nossa existência. Quer dizer, o nosso imaginário, o imaginário social, quem estudou os média percebe isso muito bem. São um imaginário trágico. Basta ver que, por exemplo, na programação dos 3 canais, há estudos assim feitos, na programação do telejornal dos 3 canais generalistas, o tema mais tratado é o tema, eu diria trágico, que é ou da violência, ou da morte, ou do incêndio, ou do crime. A ideia do trágico quer dizer contradições que nenhuma síntese supera. Contradições sem síntese redentora. A viagem é uma travessia. Não quer dizer passemos para o outro lado, porque isso é impossível. Não é isso que se trata. Isto é apenas um exercício de compreensão da época. É uma leitura que eu também faço da modernidade. O que quer dizer, a todo o tempo, nós agora temos que tomar opções. E tomamos na instabilidade, porque o nosso caminho, nós deixamos de ter fundamento seguro, o território deixou de ser conhecido e a nossa identidade deixou de ser estável. É a instabilidade a sua regra. Como quem vai... Nós não dizemos atravessar, ninguém diz passar o mar ou o oceano. Diz a travessia do mar. Passa a ser um rio, que nem interessa a viagem. Interessa que eu estou do lado de cá de um rio e quero ir para o lado de lá. Interessa o sítio onde eu estou e para onde eu vou. Na travessia não interessa nada onde eu estou e para onde eu vou. Porque a viagem é perigosa e eu arrisco a vida a todo momento. É a ideia. O que quer dizer, tenho que constantemente fazer opções no contexto que se me oferece. Quis fazer este exercício, e passo adiante, para dizer que a nossa situação, enfim, é de crise permanente e de risco. Porque quem está em travessia faz uma viagem arriscada. E faz opções que são ambivalentes. E faz opções a partir do desassossego. Nunca se vê claro. Nós nunca vemos claro o presente.
E isto é uma travessia intermina, por isso é que eu digo é uma crise permanente. Ora, eu também interrogo a cultura. Interrogo a partir, já o disse, dos estudos culturais, onde inscrevo os estudos dos média. A cultura era a grande cultura, não é? Eu tenho isto mais bem escrito, e o Roland Barthes dizia que não sabia dizer melhor aquilo que escreveu, mas eu não vou ler nada. Para seguir, não vou ler nada. Não sabia dizer melhor aquilo que escreveu. Eu também sou assim. Eu não sei dizer melhor aquilo que já escrevi, mas prefiro dizer assim. A cultura eram as grandes... A cultura estava identificada com um território, que era a nação, e estava identificada com a língua da nação, antes de mais. Depois, com as grandes obras na literatura. Depois, com as grandes obras da pintura, de um país, as grandes obras, as das artes plásticas, as da música, os grandes autores. Os grandes autores. Agora, mas nós estamos no século XX, e o século XX, logo nos anos 30, o Ernest Junger caracteriza-o como o século das massas e o século das máquinas. O século das massas e o século das massas. Ora, das massas, sim senhor, porque enfim, não só por causa dos média, que passaram a ser massa média, por causa da cultura de massas, por causa, enfim, neste sentido, podíamos dizer que a cultura, ao colar muito mais ao destino do povo, enfim, das pessoas concretas, aproximando-se mais delas, dos seus hábitos, dos seus consumos, dos seus hábitos, dos hábitos dos grupos sociais, mas dos hábitos, enfim, da literatura, já não as grandes obras, mas a literatura nas margens. Eu tenho aqui um conjunto de coisas que é os novos territórios da cultura, que nós diríamos que eram territórios sem préstimo, se estivéssemos a falar em meados do século XIX. Eram coisas sem, até do fim do século XIX podíamos dizer a mesma coisa, eram coisas sem préstimo, que é os públicos, os utentes, os amadores da criatividade, isto que está aqui tudo indicado. A fotografia, a banda desenhada, o quarto na literatura, do cordel, a arte, a música pop e a rock, os grafites, por aí adiante. Só lendo. Então, digo eu, os estudos culturais, nos termos latos que eu estou aqui a utilizá-los, não querendo preocupar-me muito com a ideia de que está associada à escola de Birmingham, enfim, e aos anos 60, estou a falar mais do século XX, nosso século XX. Uma realidade do tempo das máquinas e das massas. Eu diria que os estudos culturais, também eles constroem modelos de descrição e resolução dos dilemas com que o homem se confronta individual e coletivamente. Também eles elaboram estratégias de abordagem de problemas, levantam e formulam as questões essenciais sobre os valores, os objetivos e o sentido da ação humana. Tenho ainda 2 slides, exatamente, ou 3, não interessa, mas a ideia é esta. Estudos culturais trouxeram ao de cima novos territórios de investigação sobre a cultura. Um novo modo de olhar as coisas. Um novo modo de pensar a cultura. Por isso é que se fala lá nos grupos, em novos grupos sociais, de produtores, criadores, divulgadores culturais, e nos consumos culturais. Há alguns colegas que fizeram os estudos, bem trataram destes assuntos, e no pormenor das indústrias culturais, eu até terminava com isto, alguns aspectos não tanto, mas enfim. Avançando. Este é o meu último slide, acho eu, é mesmo. E é para dizer 3 coisas, ali estão 4, mas vendo bem são 3 coisas. Vendo bem são 3 coisas. A primeira e a quarta são a mesma coisa. A quarta é o desdobramento da primeira. Nunca vi em estudo nenhum, vi muito em vários autores, aqui tem diante de mim um investigador que ele próprio coordenou um grupo que trabalhou muito essa ligação entre a cultura e a educação. Ainda há bocadinho, também aqui falava o professor Carlos Jorge Gaspar e também o professor Augusto Mateus, nessa importantíssima, e é verdade. Agora, depois da minha conversa toda,
eu quis mostrar que há também aqui uma importante articulação a fazer entre a cultura e os média. Porque isto é trazer a cultura, de facto, também para as populações. Para os grupos sociais, que têm os seus gostos, que frequentam mais ou menos, e não é só que têm os seus gostos. E que têm as suas práticas culturais. Têm práticas culturais da cultura. Lá têm, como é que eu ia dizer, mesmo aqueles, para dar um exemplo, mais próprio da juventude, isto nas redes sociais, por exemplo, nas redes sociotécnicas. Aqueles que constroem um blog, ou que no Facebook fazem aquelas verdadeiras mitopoéticas, transmediáticas, em que utilizam a escrita, que veem um grafite que veem, e o fotografam, fazem um comentário por baixo, são capazes de pôr o registro de alguma coisa que viram na rua e compõem lá um puzzle. Ora, muito bem, articular a cultura e os média. E eu termino. Articular a cultura e a literacia digital. Porque a grande questão que se coloca aqui, literacia digital. Educação digital. A grande questão que se coloca aqui, vários investigadores trataram da questão da cidadania global. Cidadania global. Da consciência dos riscos globais, por causa das alterações climáticas, por exemplo. Ora, muito bem, não há uma cidadania global que não seja instruída por uma educação digital. Por isso é que eu falo, claro, da pedagogia mediática para uma cidadania global atenta à gestão dos riscos. Aquilo que eu ponho em baixo é também uma coisa importante, eu não olhei nada ao papel, mas reparei numa outra coisa que é, falou-se agora neste debate sobre a política da língua. Mas, por exemplo, reparei naquele estudo feito na Universidade Nova sobre os projetos de 2010 até 2010, digo bem? Desde o POC... 2000. Não, peço desculpa. De 2000 a 2007? Não, de 2000 a 2013, fazendo a leitura do que foi o POC e depois do que foi o CREN, percebia-se que não houve projetos apoiados. Enfim, claro que as políticas da língua têm que se fazer sempre, e até se pode dizer que se fazem em um outro nível que não aqui. Mas como estou a tratar da cultura, a questão, por exemplo, da memória coletiva, a memória colonial. Por exemplo, como é que era pensado um museu virtual? Um museu virtual que juntasse antigos colonizadores e atuais colonizadores. Um museu virtual da lusofonia, por exemplo. Ora, isso é pensável se nós pensarmos a cultura também pelo lado de políticas da língua e, naturalmente, políticas da comunicação, que é essa coisa que desdobra a primeira, que é a regulação dos médias tradicionais e a regulação da internet. Fui apressado, mas viram a vantagem de um PowerPoint, é que pude seguir um percurso, um rumo, e um tanto atabalhoadamente chegar lá. Não é? Mas, enfim, cheguei lá. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor.